Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Festival Eumani de Cinema Preto, a quinta noite do nosso festival. Eu sou Jéssica Regina, diretora do festival, e hoje nós temos a alegria, o prazer de falar sobre a história de Volta Redonda. Só um pouquinho antes da gente começar, eu gostaria de falar sobre como foi essa semana, tá? Para quem já teve a oportunidade de estar aqui em outros dias, para quem não teve a oportunidade de estar aqui. Nesses dias, nós tivemos outros 3 filmes. Começamos a semana com o filme Preto no Branco, que traz a história de um jovem negro que, ao ir ao trabalho, pegando ônibus, foi acusado de roubo e foi preso. Então, ele fala de uma realidade que a gente está vivenciando aí diariamente e que a gente pode conferir nos telejornais, não é mesmo? E o filme mostra isso tudo de uma forma muito bonita. Apesar daquilo que acontece com ele, o filme mostra aspectos muito bonitos sobre esse jovem. Tivemos na terça e na quinta-feira o filme Cores e Botas, que traz o sonho de uma menina negra que queria ser Paquita, nos anos 80. Quem viveu isso sabe que esse sonho dela era impossível, né? E então o filme traz essa reflexão desses sonhos que são possíveis, impossíveis, de sonhos que são roubados, né, das crianças negras, dos jovens negros, das pessoas negras. Tivemos, na quarta-feira, o filme Do Que Aprendi com Minhas Mais Velhas, que é um documentário que fala sobre ancestralidade e apresenta um terreiro de candomblé e traz as mulheres mais velhas e as crianças desse ambiente, falando da convivência, do aprendizado, né, da experiência que é passada ali dentro. E a gente conseguiu fazer uma reflexão que vai tanto como sobre o respeito às religiões, né, que a gente precisa muito falar sobre isso, e também sobre como os costumes, os hábitos, eles são passados nas famílias, nas comunidades, independentemente da religião. São os costumes que mantêm as tradições vivas, que mantém a história viva, e o filme também fala sobre isso. E hoje, para fechar o nosso festival, a gente traz o documentário Palmares, da palha ao concreto, que traz a história do Clube Palmares, que foi criado pela resistência dos negros de Volta Redonda, por serem impedidos de frequentar os clubes sociais que tinham aqui na cidade. Então, a gente fala de uma parte que não pode ser deixada de lado da história da cidade, né? A gente precisa contar. E é importante a gente estar aqui no Memorial Zumbi, que é fruto dessa luta que começou com o Clube Palmares e veio parar aqui, numa região central da cidade, nesse espaço que o nosso festival ocupou durante essa semana. É muito bom ter vocês aqui. A gente teve público variado essa semana, então foi incrível ver jovens, pessoas mais velhas, mães, professores, né, assim, falando, discutindo, conversando sobre esses assuntos, que esse é o objetivo do nosso festival. Trazer cultura e também informação, né, através da cultura, através do cinema. Vou parar por aqui, porque depois eu volto para a gente conversar. Agora, gente, olha bem com Santo Antônio. Gente, olha bem com Santo Antônio. Cheguei agora. Gente, olha bem com Santo Antônio. Gente, olha bem com Santo Antônio. Mas eu acredito muito que a gente precisa sempre mencionar e compartilhar e ampliar os nossos artistas, os nossos talentos,
Às vezes a gente desconhece muito, sabe, o que acontece na nossa própria cidade. É mais fácil conhecer artista internacional do que conhecer os artistas da nossa própria cidade. No início do vídeo ali aparece ao lado do Julinho Ciron Silva, um grande compositor, músico, que também nos deixou recentemente, né, do plano físico. E que bom que a gente tem esses registros, que essa história não vai ficar só nas memórias de quem conviveu com eles, mas que vai continuar sendo transmitida e sendo conhecida, né? Muito importante. Que bom que a gente está tendo esse espaço, essa oportunidade, né? Que bom que a obra do Julinho está sendo multiplicada, né? Ainda virão muitas coisas bonitas sobre o trabalho do Julinho. Para quem quiser ouvir, conhecer, tem no YouTube, tem vídeos, músicas, tá? Tem muitas músicas, tem shows completos no YouTube. Então é muito bom, coloca em casa, vai assistindo com a família, vai conhecendo, vai ouvindo esses temas todos que ele abordou, que ele cantou, que com certeza vocês vão se sentir muito bem com essas músicas, com essa obra. E agora, eu quero ouvir vocês também. Eu quero ouvir vocês, a gente abre o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma contribuição, algum comentário a fazer, que gostaria de compartilhar com a gente? Eu vou chamar aqui para dividir esse bate-papo comigo a coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira. Boa noite, Renata. Boa noite a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui no Memorial Zumbi. Que, como a Jéssica bem disse no início da transmissão, o Memorial Zumbi é um fruto do Clube Palmares. A gente só existe porque o pessoal do Clube Palmares também ajudou na questão da fundação desse lugar. Então, a gente deve muito ao pessoal do Clube Palmares. E aí eu queria registrar aqui a presença da Ana Ballarini, que a gente considera como se fosse uma neta de Julinho de Palmares. Queria te agradecer sua presença aqui nesse momento que que o festival, né, homenageia o Julinho também, que foi uma pessoa muito importante também, não só para o Clube Palmares, mas para esse espaço aqui onde nós estamos também. Ana, você poderia vir aqui dar uma palavrinha para a gente? Boa noite a todos, a todas, toda a gente que está aqui. Não estava combinado, dá licença. Com muita alegria, né, que eu posso estar aqui vendo um pouco do Júlio, né, esse último vídeo, a gravação é um pouco parte do documentário que a gente também vai lançar pela Lei Paulo Gustavo, e também vai ter uma roda de conversa aqui no Memorial Zumbi. Né, o Solara estava ali na gravação também, é bem emocionante e também muito importante, né, esse registro, esse compartilhar dessa trajetória de um artista tão importante como a Jéssica, né, disse. Às vezes a gente conhece tanta gente de fora, né, e esquece quem está aqui tão pertinho da gente, né, construindo tanta coisa que faz parte da nossa história, que traz o resgate da nossa cultura popular. E o Julinho, né, como bom papagoiaba,
ele trazia isso na vida dele, um dos poucos artistas que passou a vida toda com música, né, vivendo de música. Aquele lance da pastinha ali é muito legal, porque era uma maneira dele, tipo assim, quem não me conhece, está aqui, ó, o meu cartão aqui, ó, o meu CD, o meu livro. E todo mundo, né, fez parte, assim, todo mundo que eu digo, né, boa parte da trajetória do Julinho, das composições, das gravações, de todo o material audiovisual, né? Tem uma galera muito boa da cidade, da região, músicos da região também, que são muita gente, bastante capacitada, assim como você citou, o Mestre Ciron também, que vem um documentário aí também pela Lei Paulo Gustavo também sobre ele. Então, assim, para a gente poder estar aqui, muitas pessoas estiveram e ainda estão lutando para que a gente possa manter a nossa cultura como algo que seja passado para as outras gerações também. Então, de muita importância o Zumbi dos Palmares, do Memorial, de muita importância trazer à tona a história do Clube Palmares, que é um clube de maior resistência da região do Médio Paraíba até hoje. E o Julinho também fazer parte disso, que passou boa parte da vida dele vivendo ali no clube, por isso leva o nome de Julinho dos Palmares. Então, eu queria agradecer ao festival, a Jéssica, minha amiga, a Renata também, por estar aqui na coordenadoria do Memorial Zumbi, de tanta gente envolvida, Solar, a Débora, né, Cleitinho, e tanta gente aí que está envolvida na nossa cultura e faz com que isso não pare, né, porque a luta é grande e a gente não pode parar, não. Salve Julinho dos Palmares, salve nossa cultura popular, salve os mais velhos e salve esse festival. Parabéns. Gente, e aí vamos falar sobre esse filme, né, esse documentário. O filme, ele já começa mostrando ali 3 personagens, né? Seu Nazário, seu João Laureano e a professora Maria da Glória, da GO. Dos 3, nós temos aqui na cidade, ainda vivo, a professora Maria da Glória, que recentemente, foi semana passada, foi homenageada no Clube Palmares, que inaugurou uma biblioteca comunitária com o nome dela. Então, mais um lugar para vocês também visitarem, tá? Professora, a Biblioteca Comunitária Maria da Glória, lá no Clube Palmares, né, que carrega também a história dessa mulher tão importante para a nossa cidade. E aí o filme passa pelos filhos, né, desses 3 fundadores. A gente tem a professora Josiane, que está também na direção do clube até hoje. O Edson, que é o Mister, está na direção do clube. A gente teve ali a apresentação do mestre Geraldinho Jongo. O jongo, para quem não conhece, é um patrimônio brasileiro, mas mais especificamente do Rio de Janeiro. É algo que existe no Rio de Janeiro. Das culturas africanas que a gente herdou, o jongo é uma cultura do Rio de Janeiro, dessa região aqui, porque os negros que estavam aqui promoveram, desenvolveram essa expressão de dança, uma dança em roda, né, que tem o tambor, ele começou tocando tambor. Então, ele resiste aqui no nosso sul fluminense, Vale do Paraíba, né, a região estendida do Vale do Café, que era para onde os negros vieram aqui. Então, a gente tem resistência de quilombos aqui na região, que mantém o jongo. A nossa cidade tem jongo, Pinheiral, que tem um jongo muito tradicional, né, mais tradicional, que é um trabalho riquíssimo, assim, de cultura negra, viva, efervescente, né, que mantém a tradição, que não é uma tradição que está no livro. Assim como o mestre Geraldinho falou, o que a gente aprendeu, né, dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, não era uma história que eles escreviam em livros, assim como as outras histórias de outras culturas, de outros povos. E, por isso, muitas vezes, a nossa história é diminuída, né? Ela é desvalorizada, porque ela não está nos livros mais antigos. Então, é importante a gente estar presenciando, né? É uma cultura que ela é de presença, é uma cultura de reunião. Perdão. É uma cultura de reunião. Ela se mantém viva pelos encontros, pelas reuniões, pelo povo que
não deixa que ela morra, que vai passando para os mais novos, vai juntando seus pares. Aí a gente tem ali também a história do Julinho, professora Nilzete, né, que ela é professora de dança. Eu sou, né, posso dizer que somos alunas da professora Nilzete. A professora Nilzete, durante muitos anos, desenvolveu um trabalho pioneiro aqui na cidade com a dança afro. E o nome do grupo é o Grupo Nzinga, que é uma rainha africana que liderou o exército de resistência. Então, ela traz esse nome, Nzinga, e ela sempre fala, Nzinga é para o empoderamento e elevação das mulheres. Então, é hora que a gente vai trabalhar aqui, o corpo, mas vai trabalhar a consciência. Então, o grupo sempre reunindo para aprender, para se capacitar, para aprender a história, né, para aprender a história também das coreografias, das músicas. Então, a professora Nilzete, ela fez esse trabalho durante décadas, né? E ainda faz, porque ela é uma mulher muito ativa, muito ativa. Quinzenalmente, às segundas-feiras, às 18 horas, a professora Nilzete está aqui no Memorial Zumbi. Com toda a idade, com toda a dificuldade hoje por conta de uma saúde mais debilitada, mas todas as segundas-feiras, às 18 horas, se chegarem aqui, a professora Nilzete está aqui. Com aluno ou sem aluno, ela está aqui. E a gente percebe que ela vai fazer isso, né? É parte da vida dela, é a vida dela, na verdade. Ela vai fazer isso até quando Deus quiser que ela faça. Então, a gente precisa, te cortando um pouquinho, mas em cima disso que a gente assistiu e o que a gente ouve falar, a gente precisa levar o legado desses mais velhos. A gente precisa respeitá-los e acolhê-los, né? Não é porque eles chegaram numa certa idade, né, que de repente a gente agora vai deixar eles quietinhos lá na estante, na casa deles. Não. Ela, por exemplo, ela chega aqui, eu queria saber que dia que é melhor. Então, e o bacana, né, porque apesar da idade ainda para ouvir os mais novos, né, porque foi quando eu falei com ela, então, se de 15 em 15 você já vem para o jongo, chega uma horinha mais cedo e já faz tudo. Então, assim, de uma certa forma, foi para poder ter esse cuidado com ela, mas também para que ela não desistisse, não parasse, não se sentisse jogada para escanteio, né? Porque a gente precisa dessas pessoas aqui. Como a gente falou, o Memorial Zumbi é fruto do Clube Palmares. Então, se o pessoal do Clube Palmares, que começou lá, quer fazer um trabalho aqui, é aqui que a gente vai abrir as portas para esse pessoal, como, por exemplo, o Jongo, que também está aqui às segundas-feiras, quinzenalmente. Convido vocês a virem conhecer, porque é uma aula de história viva. Vocês vivenciam a história. Então, vale a pena estar aqui também. E tudo isso é fruto do Clube Palmares. Uma coisa interessante, que a professora Nilzete estava aqui essa semana, né? A gente está com o festival a semana toda, eu estava aqui, e aí ela falou assim, olha, não vou poder ficar para assistir os filmes, mas me passa todos os filmes que eu quero assistir, porque eu não vou ficar desatualizada. Então, assim, não é o corpo e a mente que estão acompanhando, né? Então, eu gosto demais dela, ela é sempre essa pessoa que coloca para frente. Então, ela lembra de todo mundo, ela pergunta se está estudando, como é que está a sua família, né? É muito rico essa troca, e ela sempre chamando meninas bem mais novas, criança. O grupo dela tinha, assim, desde criancinha a senhoras de mais de 60 anos, e a gente se apresentava. A primeira vez que eu vi o Grupo Nzinga, os festivais de dança de Volta Redonda eram na Ilha São João. E eu fazia jazz, a metida que queria fazer jazz, fazia jazz.
Mas eu lembro de desse tanto de fazer artístico e de dança, eu lembro que eu só tive coragem de me apresentar uma vez. E foi uma das últimas apresentações do grupo Nizinga. E, graças a Deus, o grupo de jazz dançou primeiro lá no começo. Porque aí a gente dançou e todo mundo esqueceu. Porque quando o Nizinga entrou na quadra, eu fico até arrepiada, na quadra da Ilha São João para dançar, era uma coisa da gente... O tempo de dança era o tempo que a gente não respirava. De ver a vitalidade, a força, a energia daquelas mulheres. E dessa turma do Palmares, junto com Josiane Clímaco, eu sou uma das mais novas. Então, ver aquelas mulheres dançando era simplesmente desesperador. E tem uma que eu perdi o contato, eu acho que vale, inclusive, a pesquisa, para a gente tentar descobrir por onde anda Chula. Era uma negra, não muito alta, bem retinta, e ela normalmente era a bailarina principal nas apresentações do grupo Nizinga. Então, assim, era simplesmente desesperador. A gente ficava em estado de êxtase. E aí eu pensei, gente, nem o jazz, porque eu não tenho condições da gente pensar em competir com a potência que eram essas mulheres dançando. E hoje a gente tem, né, professora Josiane Clímaco, que hoje mora em Salvador, uma professora premiadíssima, de prêmio Petrobras, é professora da Universidade Federal da Bahia. Então, assim, o que o Grupo Palmares, os frutos do Clube Palmares, lançaram não só para Volta Redonda, mas para o Brasil, porque a gente tem essas pessoas importantes, são nomes que Volta Redonda precisa resgatar por aí. Sabe, são mulheres, são pessoas muito importantes. Eu vou contar mais uma outra coisinha rapidinha. Eu descobri, todo mundo lá no Clube Palmares fala, não, Renata é fruto do Palmares, Renata é fruto do Palmares. E eu sempre achei que foi o teatro que me levou para dentro do Palmares. E há poucos anos atrás, eu descobri que a minha mãe já fazia parte do Palmares, mas ela não falava. E aí, numa conversa com a professora Josiane, que hoje é secretária lá, nessa pesquisa que eles têm tudo muito guardado, eles são pessoas muito sérias. Quando vocês tiverem a oportunidade, mesmo sendo durante o dia, mas eu acho que se conversar direitinho, eles inclusive abrem à noite para que vocês conheçam o lugar, porque é um lugar muito bonito. É um lugar muito tranquilo, de muita paz, a biblioteca está maravilhosa. No pesquisar da professora Josiane, a professora Josiane descobre algumas fotos do primeiro evento que o Clube Palmares fez para angariar fundos. E olha daqui, olha dali, e eu já tinha falado com ela, cara, minha mãe resolveu começar a falar sobre as participações dela no clube, e aí a gente descobre que a minha mãe foi uma das primeiras meninas que tiveram coragem de fazer uma apresentação nesse primeiro baile. E a professora Josiane descobre a foto da minha mãe. E aí essa foto chega para nós no dia do aniversário de 70 anos da minha mãe. Foi muito especial dar isso de presente para ela, e foi muito bacana ver o quanto que isso mexeu com a autoestima da minha mãe. Se ver ali com a roupinha bonitinha, saber que a professora da GOC foi professora do meu tio, também teve acesso a essa foto e, apesar da memória mais comprometida, lembrou dela. Então, assim, o Clube Palmares, para nós, né, que naquela época éramos jovens e frequentávamos lá, é um lugar muito importante. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu deixo aqui um convite para que vocês possam estar lá, porque é um lugar que realmente conta muito da história do povo negro de Volta Redonda.
E é interessante, né? O clube fundado na década de 60, então está para completar 60 anos. Né? O ano que vem completa 60 anos. Então, aí a gente pode considerar quantas gerações já passaram, né, pelo clube e pela cidade nesse tempo. E a gente ouviu ali o Sérgio Gabriel Bri falando os negros que eram associados ao Clube Náutico, que foram convidados a se retirar. Hoje, parece uma coisa absurda da gente pensar que isso aconteceu, né? Que tiveram a coragem de fazer isso de forma explícita. De forma explícita, olha, por favor, se retirem. E para as pessoas daquela época, é muito bom a gente saber que, ó, a gente não aceitou isso aqui, não. A gente não aceitou isso aqui, não. E aí eu faço um link com o filme que eu contei para vocês da menina que queria ser Paquita. Ah, vocês vão cortar aqui a minha participação no clube? Eu vou criar o meu clube. Vou criar o meu clube. Semana passada, eu estava conversando com o mestre Geraldinho para falar sobre esse filme, e ele falou uma coisa importante. O clube não era só para negros. Ele foi fundado por negros para acolher a comunidade negra que não era aceita em outros clubes. Porém, ninguém nunca foi barrado. Isso é muito importante dizer. Assim como o Clube Palmares, o Quilombo dos Palmares, lá no Nordeste, em Alagoas, hoje a gente sabe, conhecendo um pouco mais da história, que não haviam só pessoas negras lá no Quilombo dos Palmares. Porque eram pessoas que estavam se refugiando, né, para se fortalecer em meio à escravidão, estavam se refugiando, mas que também acolheram aqueles que precisavam ou que eram aliados. Então, você vê que a luta negra, ela não é uma luta excludente. É uma luta que impacta todo mundo. Ela é, a nossa luta, é para a melhora social. Porque se a gente diminui a exclusão, a sociedade toda vai ganhar. A gente vai ter diversidade, a gente vai ter muito mais informação, muito mais cultura, a gente vai ter uma diversidade de ideias, de referências. Julinho falou, hoje as pessoas negras estão com orgulho do seu cabelo. Isso é só um exemplo. Então, assim, a luta de 60 anos atrás aqui em Volta Redonda, né, e a luta toda que o Brasil tem, o histórico de luta negra, está refletindo. E a gente vê mudança. É importante dizer que a gente vê mudança. Eu já venho de uma geração que eu já peguei muita coisa totalmente transformada. Ainda vendo as dificuldades, porém o mundo já era diferente, o Brasil já era diferente para mim do que foi para os meus pais. Né? Uma geração 20 anos antes da minha. Outra perspectiva, né? Outra possibilidade de estudo, de trabalho, porque não foi um presente. Nessa semana, a gente teve o dia 13 de maio, que é o dia que marca a assinatura da Lei Áurea, né, que é a abolição da escravidão. Não foi um presente. Não foi um presente da princesa Isabel. Foi o resultado de luta negra, já em 1888. Os negros sempre lutaram. E de interesses políticos. Não era só um acordo que ela quis fazer. Não quis ser boazinha. É fruto de interesses políticos. Mas a abolição, ela já era uma luta que era constante. Né? Lá atrás já era constante. Então a gente vê esse reflexo. Saber que a história dessa cidade também passa por segregação racial é importante para que a gente não repita, para que a gente
passe para os mais novos, para quem está ao nosso lado. Gente, isso não pode acontecer mais. A nossa história daqui para frente tem que ser outra. A gente tem que estar buscando sempre fazer a mudança, a melhora. Eu não posso mais aceitar um mundo em que um jovem negro ele é reconhecido por foto. Alguém vai lá e fala assim, é esse aqui da foto, e prende um inocente. A gente não pode mais aceitar um mundo em que uma criança é impedida de sonhar, porque o sonho dela não tem espaço para uma menina que tem a cor da pele que ela tem. A gente não pode mais aceitar um mundo em que as pessoas têm seu espaço de fé quebrado, queimado, porque os outros não aceitam, porque tem gente que não aceita. Achei muito importante, a gente recebeu aqui muitas escolas essa semana, e é muito legal fazer esse trabalho com as escolas, porque eu acho que complementa, o trabalho, tudo que vocês estão estudando, tudo que a gente estuda. É sempre importante quando a gente tem outras informações e consegue receber, consegue acrescentar, ver na prática, aquilo que a gente estuda na escola e tudo mais. Então, é muito bom estar podendo conversar com vocês aqui hoje. A gente vai encaminhando para o final. O microfone continua aberto, se alguém quiser deixar alguma palavra. Quero também pedir a Renata para deixar a sua consideração final aqui sobre esse momento. Então, é um momento que, para mim, enquanto coordenadora desse espaço, é extremamente emocionante, importante. Como a Jéssica falou, receber escolas aqui dentro do Memorial Zumbi, que é fruto do trabalho de tantos irmãos, é fruto do que é o Clube Palmares, é realmente muito relevante, muito importante. Inclusive, eu queria convidá-los a voltar. A gente está começando a pensar na possibilidade do nosso projeto Tour Afropedagógico. A gente contemplar o turno da noite, o EJA, não só com o cinema, mas também com o tour, porque a gente também precisa contar a história desse lugar que no próximo mês, e aí eu aproveito e faço um convite, no dia 3 de junho, o Memorial Zumbi completa 34 anos. E aí, para essa festa de aniversário, a gente vai estar participando, em parceria com o Ministério da Cultura, da Semana dos Arquivos. E aí, a gente resolve, então, abrir os nossos arquivos. E a gente vai estar abrindo uma exposição chamada As Memórias do Memorial. No card vai estar que essa exposição vai ser de 3 a 9, mas tem 99,9% de chance dessa exposição ser de 3 até o final do mês de junho, porque só vir e participar do tour e não ver algumas coisas que a gente descobriu guardadas aqui dentro do memorial, é legal, é muito bacana, mas poder ter acesso a alguns arquivos do memorial vai fazer com que esse tour fique mais interessante. Então, por exemplo, no tour, quando a gente fala que o Memorial Zumbi visto de cima, lógico, sem a tenda, ele tem um formato de um berimbau de capoeira, é bacana a gente mostrar o desenho original do arquiteto que projetou aqui. Tudo isso a gente vai ter nessa exposição, além de bate-papos, a gente vai soltar a programação. Então, de antemão, eu queria muito mesmo agradecer ao Festival Imani, porque foi um festival muito importante para nós da comunidade negra, mas também muito importante para a educação. Eu sou uma pessoa da educação também. Então, é um festival muito importante, foi muito importante para a educação, muito importante para a cultura negra, mas também muito importante para o Memorial Zumbi. Então, eu quero agradecer a vocês, em especial, quero agradecer a Jéssica, que teve esse insight,
E aí o Memorial Zumbi consegue fazer essa parceria com a juventude negra, com os mais velhos, e isso para nós é fundamental, porque o Memorial Zumbi hoje precisa ser um fruto doce do Clube Palmares. A gente precisa ter essa noção de que a gente é fruto, e esse fruto precisa ser um fruto bacana. Então, cultura e educação aqui dentro, andando juntas, a gente acredita que em breve, e eu gostaria que fosse muito em breve, mas que em breve as coisas vão começar a melhorar, e a gente conta com a participação de todos nessa luta aí. Boa noite, e eu espero realmente que vocês voltem. Gente, a minha garganta está falando assim, nossa, você fala muito. Você fala muito, está dando defeito. Eu quero agradecer a presença de vocês. A gente está aqui para o público. Então, sem vocês, o festival não teria acontecido. Não é mesmo? A gente teve aqui, somando a noite de hoje, uma média de 200 pessoas durante a semana toda. E eu acho que isso é um número importante, porque é a nossa primeira edição. Então, acredito que a gente tiver a oportunidade de repetir, se tiver a segunda edição, as pessoas já vão conhecer o nosso trabalho, vai conhecer a proposta. Então, vocês vão poder dizer que estiveram aqui na primeira edição do Festival Imani. E eu quero agradecer a equipe. Hoje eu estou aqui com a Luciana Vitorino, que é jornalista, assessora de comunicação do festival. Na nossa equipe também temos a Rita Ferreira, que não pôde vir hoje, que é produtora. Luana Campos, que fez tradução em Libras aqui essa semana para a gente também. Walter Regi, que é cineasta e fez a curadoria dos filmes. O Walter, ele ficou 3 dias aqui em Volta Redonda. Ele apresentou o filme dele na segunda-feira e participou dos debates nos outros dias. Quero agradecer ao Estúdio Solar, Henrique, Débora, Cleiton, que... Caramba, mais uma aventura, uma semana de trabalho direto. Que também trouxe o equipamento maravilhoso para a gente fazer um festival bonito, à altura do nosso público, à altura das histórias que a gente trouxe aqui. Agradeço ao Memorial Zumbi, Renata, Sandra, a equipe, todo mundo que trabalha aqui, a Secretaria de Cultura. O festival ele faz parte dos projetos. A Guarda Municipal já esteve aqui essa semana também fazendo o transporte de alunos, agradecemos. O nosso festival faz parte do edital Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo a projetos culturais. E foi com esse edital que a gente conseguiu realizar o nosso festival. Então, é importante que os eventos culturais, as atividades culturais precisam do incentivo financeiro, porque senão a gente também a gente fica limitado, a gente também não consegue fazer com a qualidade que merece, com a extensão que a gente pode oferecer. Então, é muito importante que esses editais aconteçam, que essas leis aconteçam para que a cultura chegue a quem tem que chegar, as atividades. Tá? A gente teve aqui uma participação muito especial da Ivete, que está aqui com a pipoca da Ivete, fica a semana inteira aqui com a gente, e filme pede pipoca. Então, a gente esteve aqui também para agradar um pouco mais as nossas sessões de cinema. E eu quero só deixar a última mensagem, que a gente escolheu esse nome, Imani. Imani é uma palavra em Swahili que significa fé. Então, a gente trouxe essa referência. A fé na nossa construção social. A fé
daqueles que vieram antes de nós e fizeram o caminho que a gente está caminhando, que está trilhando. Fé na nossa história, fé no nosso futuro. Sem a fé, a gente também não vai para frente. A gente não sai de casa, não levanta e não faz aquilo que a gente acredita. Então, a gente trouxe essa referência para embasar o nosso festival, né? Fé para que os mais jovens, os mais velhos, tenham suas histórias contadas, mas que tenham suas vidas valorizadas e respeitadas do jeito que a gente merece. E muito obrigada pela presença de vocês. Que vocês tenham uma boa noite, um bom retorno. Oi? E até o próximo.